Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Período de chuvas deixou 22 mortos em Minas Gerais. Procuradoria-Geral da República defende que trabalho escravo seja crime imprescritível. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco. Renegocie suas dívidas com condições especiais. O estado de São Paulo registrou aumento no número de mortes causadas por policiais em fevereiro, em comparação com o mesmo mês do ano passado. A Carolina Belim tem os detalhes para a gente. Oi, Carol. Boa noite, Salsi. Essas informações foram apuradas pelo portal R7 a partir de dados das corregedorias da Polícia Civil e Polícia Militar. Em fevereiro deste ano, 38 pessoas foram mortas por policiais militares e civis. Isso é 29% a mais que em fevereiro do ano passado. 8 dessas pessoas foram mortas por policiais fora do horário de expediente. A Secretaria de Segurança Pública disse que todos os casos são analisados pelas instituições policiais, investigados pela Corregedoria, comunicados ao Ministério Público e julgados pela Justiça. Salsi. Obrigada, Carol. O jogador Wallace de Souza foi suspenso pelo Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro por 90 dias. O Leonardo Aque traz as informações. Oi, Léo. É isso mesmo, Celso. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o atleta foi punido por ato antiético e por incitar a violência depois de ter perguntado numa rede social se alguém daria um tiro no presidente Lula. Agora, o Wallace está suspenso de todas as competições organizadas por entidades ligadas ao Comitê Olímpico Brasileiro, incluindo a Confederação Brasileira de Voleibol. Com isso, o atleta está oficialmente fora da fase decisiva da Superliga. Ele também foi suspenso por 1 ano da seleção brasileira, equipe com a qual foi medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos aqui no Rio em 2016. O jogador já estava afastado do Sada Cruzeiro desde fevereiro. Salsi. Obrigada, Léo. Agora de olho aqui no telão, a balança comercial favorável fechou março com superávit de quase 11 bilhões de dólares. É o melhor resultado para o mês desde 1989. O Brasil vendeu 33 bilhões de dólares para o exterior e comprou 22 bilhões. O resultado foi consequência do aumento das exportações de soja, milho e petróleo. 22 pessoas morreram em Minas Gerais no período de chuvas. A Virgínia Nalon chega com os detalhes. Oi, Virgínia. Ei, Salso, boa noite para você. O maior número foi registrado no município de Antônio Dias, no Vale do Aço, onde 5 pessoas morreram devido às chuvas. Ao longo desse período chuvoso, que vai de setembro até o final de março, 289 cidades entraram em situação de emergência ou calamidade pública. Isso é cerca de 30% a menos que o registrado no período chuvoso anterior. Já nos desalojados e desabrigados, a redução foi ainda maior, cerca de 80%. Para a Defesa Civil, isso é reflexo direto de ações de prevenção e pós-desastre. No ano passado, um acordo foi feito para compensar os danos provocados pelo rompimento da barragem de Brumadinho, foi revertido em ações de prevenção. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Virgínia. Uma manifestação impediu a realização de uma feira de universidades israelenses na Unicamp, em Campinas, no interior de São Paulo. Um grupo contrário ao evento se reuniu com faixas e bandeiras. A fachada do prédio onde acontecia a feira foi pichada com a frase Palestina Livre. Segundo a reitoria da Unicamp, a equipe que promoveu o evento só conseguiu sair em segurança após negociação com o grupo. A reitoria ainda ressaltou que o direito à livre manifestação vai ser garantido quando realizada de forma pacífica e sem impedir atividades acadêmicas. A Federação Israelita repudiou a ação e pediu que o caso seja investigado. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que o crime de trabalho escravo seja considerado imprescritível. O Matheus Escavazini tem as informações. Oi, Matheus, boa noite.
Boa noite para você, Salsi. A ação foi apresentada pela PGR nesta segunda-feira. Augusto Aras também pediu a concessão de liminar para que juízes e tribunais sejam proibidos de declarar a prescrição da punibilidade até o julgamento final do processo. O Procurador-Geral da República destacou que a necessidade de punir exemplarmente a escravidão ainda é medida de reparação histórica. Na semana passada, Aras já havia pedido ao Supremo que fosse dada prioridade ao julgamento de 3 ações que tratam do combate ao trabalho escravo, diante do recente aumento de resgate de pessoas nessas situações. No ano passado, os fiscais do trabalho resgataram 2.500 trabalhadores em condições análogas à escravidão. Salsi. Obrigada, Matheus. A Rússia vai reforçar a presença militar na região que faz fronteira com a Finlândia, em resposta à entrada do país na OTAN. A partir desta terça-feira, a Finlândia vai se tornar o 31º membro da Aliança Militar do Ocidente. Uma das justificativas da invasão de Vladimir Putin à Ucrânia é a expansão da OTAN. E mais de 500 crianças morreram em mais de 13 meses de guerra na Ucrânia. Pelo menos uma criança foi morta por dia desde fevereiro do ano passado, segundo dados da organização Save the Children. Outras 990 ficaram feridas. O serviço de aluguel de patinetes elétricos vai deixar de existir em Paris a partir de setembro. 90% da população votou a favor dessa proibição. Quem traz os detalhes é a correspondente Ana Paula Gomes. O governo francês acusa os usuários de desrespeitarem as leis de trânsito. De acordo com as autoridades, a popularidade dos patinetes elétricos, principalmente entre os jovens, provocou o aumento de acidentes pela capital francesa. Só no ano passado, 3 pessoas morreram e mais de 400 ficaram feridas em acidentes envolvendo patinetes. Com a decisão, Paris se torna a primeira capital aqui da Europa a banir esse tipo de transporte. De Lisboa, Ana Paula Gomes. Na Argentina, manifestantes agrediram o secretário de Segurança da província de Buenos Aires durante um protesto de motoristas de ônibus. Sérgio Berni foi recebido com pedras, pedaços de pau e socos. Ele teria ido até o local para conversar com os manifestantes. O protesto aconteceu após um motorista de ônibus ser morto a tiros durante um assalto enquanto trabalhava. E uma mãe reencontrou o bebê quase 2 meses depois de um terremoto devastar a Turquia. Na época em que a criança foi retirada dos escombros, a notícia era de que a mãe havia morrido. Só que um teste de DNA confirmou a ligação entre as duas. O reencontro foi num hospital da cidade de Adana, uma das mais atingidas pelo terremoto. Este foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã, na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.